Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje, retornando aqui ao episódio 3.2 do nosso NanoCast com meu amigo Leonardo Champignon. A gente está fazendo Champignon, não, Leonardo Champion, ou Champion. A gente vai fazer o segundo episódio, porque no último nós fomos cortados aqui pelo cronômetro do Zoom e a gente vai tentar fazer um pouquinho mais de 28 minutos. Fiz aqui uma maracutaia, pequena maracutaia, vamos ver se vai dar certo. Então a gente vai retomar o papo aqui, mas antes, aqueles dois recados que eu sempre deixo para vocês. Se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Isso me ajuda bastante, tem ajudado bastante o canal. Nós já passamos dos 2.000 inscritos, tá? Se você puder compartilhar, vai me ajudar bastante, tá bom? E o outro recado é sobre um treinamento de Linux que eu sempre deixo na descrição do canal, um treinamento da Dunk Code. É um treinamento bem legal, ele pode te habilitar a você ser um analista júnior de Linux, para você que está começando na área de infraestrutura, para você que já é DevOps e não tem um conhecimento melhor de Linux, eu sugiro a você que faça esse treinamento, tá bom? Eu não tenho nenhuma parceria com a Dunk Code, é apenas uma venda pelo site da Hotmart, mas se você puder refletir sobre isso, eu acho que vai ser bem interessante e vai ajudar bastante o canal, tá? Bom, vamos deixar de apresentações e vamos lá, vamos retomar o nosso papo. Léo, no último papo a gente estava falando sobre servidores, software livre, Linux, né? Então vamos tentar retomar de onde nós paramos. Existe sempre uma discussão, principalmente para quem trabalha normalmente com Windows, existe sempre aquela máxima, eu vou usar Linux, vou usar Windows, enfim. No meu caso, eu comecei a trabalhar com Windows isso há muito tempo. Depois eu conheci o Linux, estranhei um pouquinho, eu sempre achei muito... Para que tanto trabalho, né? Se eu posso dar um clique lá, mas depois que a gente vai entrando pelo sistema operacional, vai conhecendo um pouco mais, a nossa opinião muda bastante. Então, vou deixar com o Léo para falar um pouquinho sobre Linux, sobre software livre. Fique à vontade aí, cara, você colocar teu conhecimento para a gente. Se você quiser falar um pouquinho também sobre Kali Linux, que eu acho que é a tua especialidade, é uma distribuição Linux voltada para a segurança, tá? Então, vai lá, cara, manda ver. Fala para a gente aí. Bom, boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E assim, por mais que eu tenha começado a trabalhar com Windows também, e o cliente, a maioria dos clientes é o Windows, né? A minha primeira experiência com o software livre, que hoje eu sou um defensor ferrenho de software livre em todos os sentidos, tá? Até uma coisa que vai abordar hoje é quando uma das coisas válidas que a gente tem é o custo-benefício. Então, eu trabalhava numa escola federal como estagiário, e essa escola federal ela estava buscando economizar o orçamento dela, e era um programa até do governo na época de tentar implementar o software livre nas escolas, faculdades, hospitais, para tentar diminuir custos, né? E eu fui parceiro da primeira turma de Linux, um professor lá de informática se prontificou a aprender Linux, dar aula para os funcionários e para os estagiários, né? E assim, não foi uma experiência bacana, tá? Se não me engano, foi conectiva, isso em É isso que eu ia te perguntar, se você lembra 2004. qual era a Eu acho que distribuição. foi conectiva. Por exemplo, uma coisa que eu não entendia, na época tinha disquete ainda, então você botava o disquete, montar disquete. Aí usou o disquete, desmontar disquete. Quando você botava, você clicava no disquete e executava tudo que você tinha que fazer. Que é o famoso que a gente brinca no protocolo NMF, Next, 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 Next. Finish, tem no Windows. E de fato, né, o Linux, a primeiro ponto, você se assusta. Você, mas é mais complicado, é mais complexo, tem mais passos, mas hoje em dia já, né, com a minha experiência não foi muito boa, mas hoje em dia eu só uso software livre. E você vê que até um usuário normal, comum, se você botar um Linux hoje em dia na frente dele, a não ser que ele vá tentar fuçar o terminal, né, que aí é pra galera que quer realmente mais se aprofundar, é igual, cara. Tem um menu iniciar ali, tem os ícones, é exatamente igual. Evoluiu Isso, assim, muito eu a acho parte, a que parte gráfica, né? O Gnome evoluiu bastante aí. isso facilitou até as pessoas, empresas, né, adotarem o software livre, né? Porque não é só a gente quer adotar o software livre porque ele é bonitinho. O software livre é, de fato, assim, uma mentalidade, né, de um grupo de programadores pelo mundo inteiro, né? E é uma comunidade gigantesca que todos participam ativamente para trazer uma liberdade maior. Você no Windows, né, que você não suporta o Windows, não, mas ele é muito engessado, você fica limitado ao que ele deixa você fazer. Quando no software livre, mas eu quero mudar aqui, eu quero mudar ali, eu quero mexer ali, eu quero melhorar esse software aqui que não funciona muito bem, você tem essa liberdade, né? Inclusive, o Richard Stallman, que foi um dos caras aí, precursores do software livre, né? Isso aí, Ele, isso aí. as liberdades são, você pode pegar o meu programa de graça, você pode alterá-lo de graça, à sua vontade, à sua maneira,
Você pode redistribuí-lo como Leonardo Champion Linux à vontade, mas você tem que manter todas essas políticas quando você passar para frente. O próximo cara pode poder pegar, mexer, alterar também, fechar o pacotinho dele, Cloud Vaz Linux e jogar para frente. Né? No Windows é aquilo ali, mas tem um bug que não funciona. Você tem que depender da equipe da Microsoft, fazer uma atualização daquele software para poder tentar melhorar. E o caso do Richard Stallman está citando foi exatamente isso. Ele comprou, não sei se é lenda urbana ou não, ele comprou uma impressora, né, e vinha com o driver da impressora, tinha um bug, e ele ligou para a empresa: olha, eu sei corrigir o bug de vocês. Não, mas você não pode mexer no código, o código é fechado. Não, mas eu vou melhorar o produto de vocês e não vou cobrar por isso. Não, mas você não pode mexer, o código é fechado. Beleza. Ele fez do zero um novo driver em código open source, via, né, o GPL, que é o tipo de licença que ele trabalha principalmente até hoje, né, e bom, ele refez o driver, e essa é exatamente a cabeça, né, do open source. Eu não preciso ficar engessado ao produto ruim que você me oferece. Tenho possibilidades, eu tenho alternativas que funcionam melhor. Inclusive, eu posso adaptá-las às minhas necessidades, porque a minha necessidade é uma, do outro é outra, do outro é outra. E essa facilidade, eu acho que também colaborou, né, com essa evolução que a gente falou, do Conectiva, por exemplo, que historicamente, foi um dos Linux, teve uma repercussão muito boa dos Linux brasileiros. Não deu certo, infelizmente. Nós tivemos também o Kurumin, né? Foi mais ou menos na mesma. O Kurumin também. O Kurumin, eu lembro do Famelix, né? Que ele copiava a cara do Windows XP, eu copiava a cara do Windows Vista, mas eu acho que ele é baseado no Kurumin também. E assim, essa evolução é legal, você tem essa liberdade, né? Não só a gente está aqui falando só de Linux, mas há um mundo, né? O Firefox, que todo mundo usa, o próprio Chromium, né? Que é a engine por trás do Chrome, do Microsoft Edge, né? É tudo open source. É bom deixar claro para a galera também, assim, a galera que está conhecendo o Linux, que está chegando agora. Hoje em dia, as interfaces como o OpenSUSE, o próprio Debian, eles têm uma interface bem amigável, uma resolução legal, mas no início, como ele está falando aí, não tinha problema com driver, a interface era muito arcaica, mas funcionava, dava certo. Só que como a coisa é colaborativa, o código é aberto, a coisa foi evoluindo de acordo com a necessidade de cada um. Mas muita gente torceu o bico para o Linux, o nariz para o Linux no início, exatamente por conta disso. Para quem trabalhava com a versão desktop, você tinha muito problema com o driver. Não bastava só porque é livre, você não paga a licença. O cara, tá bom, mas eu vou colocar na minha empresa, vai funcionar a minha impressora? Vai funcionar, não funcionar. Tinha muito problema com isso. Hoje em dia, cara, eu acho que isso daí desapareceu, né? Nas versões para desktop. Vamos lá, até no o nosso último encontro. O Debian, até hoje, falando assim, no meu Dell, que eu vou colocar, ele não reconhece o Wi-Fi. Eu tenho que ir lá, mas aí essa é a grande questão. Mas se eu boto lá o meu Windows... A versão mais atual do Debian? Você ainda tem problema com isso? O 12 com eu ainda não testei. O 12 lançou tem 2 meses. O 11 eu usava tinha esse problema. Isso é a realidade do meu Dell, que era um pouquinho antiga, é de 2010, mais ou menos. Então, mas assim, é essa a questão. Se, por exemplo, eu boto lá o Windows 10 e meu Debian não funciona, a Microsoft vai esperar uma atualização da Microsoft para poder... Né, ali não. Eu tenho uma linha de comando que eu digito, que eu pego um driver que é genérico, mas funciona. Instalou, reinicio o computador, o Wi-Fi já está funcionando. Simples assim. Não, e a gente pensa, de novo, a gente pensa só em o Linux é o open source igual Linux. Não. Tem uma gama de programas, uma coisa que muita gente não pensa, às vezes, né? Esse carinha que eu estou usando, vamos aqui falar agora, que é um Android, o core dele é Linux. Por mais que hoje em dia ele tem tanta coisa já assim que as empresas colocam, as operadoras de telefonia colocam, né? Tantos programas, tantos adicionais, que ele já está meio até assim, código fechado, né? Algumas coisas dele já são muito código fechado, mas o core dele ainda é Linux. Então, até assim, essa facilidade que o open source trouxe para o mundo, a gente tem um aparelho, um sistema operacional que funciona em basicamente 90%, já só o iPhone, né? 99% dos aparelhos do mundo são compatíveis. Você vai ter um telefone completamente funcional, câmera, Wi-Fi, 4G, 5G, internet, tudo que você precisa, ele funciona. E se não funciona para o seu, você tem como... a própria empresa, no caso, às vezes vai ter que fazer uma edição desse core do Linux para poder, nesse aparelho novo, ele funcionar. Ou até melhorias. O Linux, na verdade, ele tem muitas vertentes. Inclusive, você tem o Linux pago também, que é o Linux da Red Hat, que você paga para você obter um suporte nas versões Enterprise, né? Que é o RHL7 Enterprise Linux,
que são as versões voltadas para servidores. Essas distribuições, elas são pagas. Na verdade, você paga o suporte, né? Antes da Red Hat encerrar com o CentOS, que era uma versão free deles, depois foi transformada, aliás, no início desse ano foi liberada a versão do Rock Linux, não sei se você conhece, o Rock Linux 9, ele substituiu integralmente o Red Hat, o CentOS 9, que é a versão free. Só que o CentOS, na época, era uma versão mantida pela Red Hat. E agora o Rock Linux está com a comunidade sendo mantido. Então, você tem uma grande faixa aí de distribuições, tanto para desktop quanto para servidor. E tem também a parte de segurança, que é o que você gosta de mexer, que é o Kali Linux. Eu nunca instalei, nunca consegui rodar. Eu tenho um problema sério para rodar aqui no MacBook, cara, porque aqui eu falo muito isso no canal, eu rodo um MacBook modelo Atualizado, M. né? Não, é processamento ARM, cara. Uma Sim. arquitetura completamente diferente. Tem Então, o não sei se tem Kali Kali ARM. vindo para ARM. Tem. ARM. Você tem ele roda, tem Raspberry hoje em dia. Tem a versão Então, ARM mas do eu Kali acho que ele é Linux. escrito só para o Raspberry. Ele não é escrito para esse Apple Silicon, porque eu já tentei colocar, não rolou, não. Importante mesmo. É o que eu Depois gosto, né? É o lab pra gente tentar, né? O Hackerspace a gente tem muito mais isso. Eu tô com um problema. Vamos cair pra dentro do problema pra gente ver o que a gente consegue, né? E, de novo, o open source dessa facilidade não funciona. Vamos ver por que não funciona, vamos ver, né? você E tem essa ele, foi uma preocupação que você citou agora. você tem ele Eu virtualizado? tenho um pendrive, eu uso ele Tá. via pendrive direto. Eu tenho um pendrive com alguns sistemas, né? Até o sistema que está esse nome aqui, o Snowden utilizava, né? Que é o Tails. Então, assim, tem um pendrive com uma série de sistemas que eu uso para fazer pendrive, pentest, né? Tem um pendrivezinho ali, espeto, dou um F12, escolho pela linha de boot que quero entrar, já entra direto. Não tem dor de cabeça, tranquilo, né? Não. Tirou o pendrive, até eu brinco que se chegar a polícia assim, você puxa o pendrive, ele limpa, reinicia o computador e não fica log nenhum. Ele sobe lá sua carinha do Windows de volta e tudo certo. Para quem trabalha realmente com Linux, cara, a gente vê fazer coisa pra caramba, gente. Assim, eu particularmente não sou nenhum xiita de Linux, tá? Mas assim, minha preferência hoje, como eu já trabalho com macOS, que na verdade o kernel dele é baseado no FreeBSD, que originou lá do Unix, todo mundo nasceu a partir do Unix, o gênio original do Linux, que derivou do Minix, que veio que o Torvalds que acabou criando o Linux. Mas no caso do macOS, eu estou dentro do ambiente Linux. Dificilmente, assim, no Comandos são dia. basicamente iguais, né? Dificilmente no Bem dia a dia. A não parecido. sei que eu vá escrever alguma coisa em Python ou em Shell que tenha lá algum comando, alguma função já embutida no Python que não vai rodar aqui. Então, assim, eu reconheço o valor do Windows, mas para quem quer ter liberdade aí, eu realmente sugiro que você aprenda Linux. E, cara, o que você recomenda para a rapaziada, para quem já está no mercado há muito tempo, que quer aprender Linux? Você tem algum método, algum modo de mais fácil, acelerado que a pessoa possa utilizar para aprender Linux? Olha, eu usei muito tempo, né? Quando já de alguns anos, quando a internet ainda estava, o smartphone estava engatinhando, né? Então, assim, eu peguei o tal do Guia Foca, foi escrito por um brasileiro. Ele é um guia que vai ter iniciante, intermediário, avançado. Ele te ensina do beabá do Linux, tá? Logicamente, como você sempre indica, um curso, uma videoaula, como o Dunk Code, por exemplo, é um facilitador tremendo, mas nada vai facilitar se você não meter a mão no terminal e começar a estudar. Eu brinco assim, eu destruí uns 50 mil Linux. Enquanto você não destruir um Linux, você não aprendeu a mexer em Linux. É isso Porque aí. você destrói, cara, que meleca que eu fiz? Eu tenho que aprender a desfazer a meleca que eu fiz. E aí você começa a fazer troubleshooting para poder, cara, como é que eu resolvo isso? Uma coisa que você citou, né? Você falou do Red Hat que é pago. Muito tempo as pessoas se perguntaram, mas o troço é de graça, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? O que não importa Pois finalmente é. é o faz-me rir. E, de fato, começou com suporte. Porque você poderia oferecer um bom produto e oferecer junto ali um bom suporte. Né? Hoje em dia, até que o suporte da Microsoft ele surpreende. Tá? Uma vez eu tive um cliente que eu precisei resolver o problema do Office 365 com Exchange. Os caras me ligaram de Portugal. Aí eu ainda comecei a falar inglês, o cara, não, eu sou português. Eu falei, então vamos falar português mesmo, que é mais... O atendimento dos caras, hoje em dia, é muito bom, mas antigamente você não tinha suporte. E os caras viram que estavam perdendo porque o suporte do Linux era incrível. Os caras davam suporte de uma maneira incrível, os caras, a gente tem que correr atrás disso também. Então, além das questões de ser facilitador, quando você usa o open source, ele movimentou o mercado e fez até quem não era open source repensar
né? Como eu trabalho, como o meu trabalho pode melhorar, o que eu posso fazer para poder melhorar o meu trabalho. Então, assim, movimenta muitas rodanas, E a gente né? está falando, Acaba... por enquanto, só de sistema operacional, mas a gente agora vai entrar em Exatamente. linguagem de programação open source também. Que aí, meu amigo, aí o negócio, o negócio explode. Né, que eu tenho, é o Dr. Python, né? Que eu tenho orgulho de ser É, tem um programador em monte, Python, tá? tem um monte de coisa, cara. Tem É Python, porque tem o Go, próprio Shell Script, né? O O próprio Shell Java, o Script, que é a Java linguagem como... também. Java, tudo, cara, tudo. JavaScript, tudo open source. Tu tem E aí é que experiência tá, mais por com o quê? exemplo, De já programação de Python? Shell, HTML e Python. Python. Mas assim, tá bem enferrujado. Bem enferrujado mesmo. Entendi. Chegou a ver Java na faculdade, não? Não. Não. O Java você ama ou você odeia, né? Tem essa parada também. Eu sou do cara que eu fico meio cabreiro com o Java. Né? Até na parte que a gente É, estava falando do Kali, o que eu mais gostava era um browser que vinha no Kali, né, antigamente, que era o Iceweasel, se não me engano. É bem antigo. Ele tinha ele funcionava de uma forma que ele bloqueava tudo, Java, bloqueava os trackers, tudo. Então você sabia basicamente HTML. Te dava uma limitada, te dava, mas dependendo do que você precisa fazer, era o melhor caminho. E Falando era baseado em de. Firefox, na verdade. Entendi. Falando de linguagem de programação, pessoal, galera do Python, eu acho até, cara, que assim, as faculdades hoje em dia, elas nem começam, ainda não estão começando com Python, eu acho. Eu acho que a galera ainda está usando C, C aí Sharp, entra é o C C Sharp. Sharp, né? É C Sharp, é. Utilizando sempre como base uma linguagem muito mais estruturada. O que que eu acho? O que que eu penso? Quando você estuda um C, quando você estuda. No meu caso, eu comecei Pascal. Chegou a estudar Pascal? Deve ter visto Pascal na Não, faculdade, né? eu já Nunca ouvi viu? falar, cara. É. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu acho. Então, eu comecei a estudar Pascal, foi a primeira linguagem que eu vi. Depois, eu entrei no C, não gostei. E logo depois, eu entrei no Java. E aí é o seguinte: meu projeto final eu acabei fazendo em Java. Então, tive que ralar muito, porque eu não era programador Java. Foram 4 meses ralando em cima de Java. E aí, acho que eu fiquei Java para web, né? Fiquei ok. Fiquei assim. Até hoje, eu pego um código Java, eu leio, consigo implementar alguma coisa. Aí fui meter a mão no Python. Cara, quando eu olhei para o Python, eu falei, não, tá de brincadeira. Isso aqui que é a linguagem tão potente que o pessoal fala. Então, assim, para quem estuda, por isso que eu sugiro quem for aprender programação, aí já é uma opinião completamente minha e talvez uma opinião caretona. Vá aprender primeiro uma linguagem estruturada, como C, como Java, como C Sharp, porque quando você cair dentro do Python, vai ser muito, muito fácil, muito fácil. É praticamente você escreve, ele faz. Então, o que você tira de proveito do Python é a potência que a linguagem tem, que te oferece. Então, você que vai trabalhar com ciência de dados, o Python ele é muito bom por isso, porque ele é uma linguagem muito forte. Então, assim, você vai tirar mais do que você conhece da sua lógica, da sua semântica, do que você ficar perdendo tempo com sintaxe. Ah, estou escrevendo errado. No Java tem muito isso. Ela é uma linguagem completamente declarativa. Tudo você tem que declarar. Variável no Python Sim, não. Você escreve e já passa a existir. Então, assim, essa faz isso, faz diferença. aquilo, faz aquilo, faz Exatamente. aquilo, faz No aquilo, C, acabou. no C, C Sharp, no próprio Java, cara, você vira um bom programador, realmente. Você bate o olho, você mata a pau. O cara que é programador de profissão, que não é o meu caso, então, assim, para quem vai estudar Java e depois vai pegar um Python, vai destruir o Python. A gente até brinca com um rapaz no trabalho que ele fez, não, eu aprendi a programar em papel furado, a gente sai daqui, né? Cartão de papel furado, também não vi, não. Papel furado, a gente, cara, vai embora daqui. Esse eu Mas também assim, por exemplo, não eu vi, fiz não. curso de Shell Script com o Júlio César Neves, que é um dos Eu grandes também. nomes aí do... Tem o livro dele. Cara, eu perdi o meu na mudança, estava autografado por ele. E assim, ele fez um intensivão com a gente lá na empresa, e tinha um cara que já mexia em Shell Script há muitos anos, não sei o quê, e ele fez um desafio. A gente tinha que fazer um programa, tantas linhas. Ele, no máximo 5. Aí todo mundo se matando, fez 5. Ele, beleza, vou fazer 5 em uma só. Aí esse cara que já era dos antigos Shell Script, de base, não é possível, isso é magia negra, como é que você tá Faz fazendo tudo. Ele fazia isso, né? Ele falava, em quero uma ver você fazer linha? isso numa linha. Faz em 5. Aí eu faço em uma. A gente fazia, se matava, fazia em 5, ele fazia em uma. Aqui. Ele saía matando as etapas, aglutinando tudo, e uma linha desse tamanho, ele fazia o que ele fazia em 5 linhas. Ele é E eu, muito bom. assim, você teve uma formação bem diferente da minha, no sentido de programação, tá? E eu já caí direto no Python, primeiro no Shell Script, por causa do Linux, novamente, e depois no Python. Então, quando eu peguei o Python, eu já mexia bastante no Shell Script e falei, cara, a ideia é a mesma, é simplificar, é você não ficar fazendo rodeios, né, declarativa de cada objeto, né?
Não, nos Mas, dias de assim, para hoje, quem... nos dias de hoje, no mundo agile, você não pode perder tempo com sintaxe, com a forma que você vai escrever. Você tem que tirar o que você conhece de lógica e implementar. Tem que ser realmente rápido. E o Python dá essa Mas vantagem. eu não posso falar de cadeira, mas eu acho que, de fato, para quem teve conhecimento prévio, olha para o Python e começa a rir. É, a primeira impressão Tira de minha foi letra. assim, isso aí, isso aí. Mas Falar assim, a é, molecada hoje em dia é difícil você falar, pô, assim, eu precisei estudar C++ para fazer, né, pelo curso de segurança, um malware. E por que eu fiz em C++? Porque é uma linguagem... Não, foi C. Foi C. Uma linguagem tão antiga que os antivírus não reconhecem. Algumas coisas não reconhecem mais. Está tão antigo que o antivírus não sabe o que é aquilo, e deixa rodar. entendi. É um corpo estranho. Não conheço isso aí não, pode passar batido. E aí era um vírus, era um trojan, na verdade, que a gente tinha que criar só para teste. Entendi. Se você pega uma linguagem mais atual, ele já, peraí, isso aqui eu já estou entendendo que não faz bem. A gente ia falar de Kali Linux, né? Mas Kali Linux, assim, eu falo que ele é muito uma experiência pessoal. Como a nossa primeira vez com o Linux, né? Você bota um pendrive, tá? Na época eu usava um DVD, né? Bota ali e vê o que acontece. Porque o Kali, ele é extremamente funcional, mas hoje em dia eu já não uso muito mais ele. Eu prefiro pegar o meu Debian, por exemplo, e instalar apenas as ferramentas que eu uso. Porque ele tem 10 ou 15 categorias, dentro de cada categoria tem 200 programas, muitos ali são similares, fazem basicamente a mesma coisa, então assim, é porque eu prefiro usar esse, eu prefiro usar aquele. Eu tenho categorias ali que eu nem usava. Forensics, por exemplo, eu só usei no curso, para fazer a parte de tratativa de forense, né? Quando tem alguma invasão, você consegue fazer ali um troubleshooting, uma leitura de log. Tem alguns programas voltados para isso. Que eu posso fazer na mão. De novo, como eu estou acostumado com isso, Quanto tempo levou o curso que você fez de segurança? cara, foi quase um ano. Foi assim, um curso, né? Uma especialização de quase um ano. Entendi, E era entendi. basicamente em cima. A gente tinha o nosso sistema. A maioria usava o Windows, pra você ver. Aí o cara tinha um Windows, aí tinha uma VMware com Kali Linux, uma VMware com outro Ubuntu, com outro Linux, uma VMware com que a gente usava lá um Windows que era já propositadamente muito aberto, com regras muito abertas para eles testar a invasão, e fazer toda a análise de invasão, de portas abertas. Né? Eu já tinha mais ou menos 4 que já usava o Kali como minha base, só fazia, na verdade, o acesso, né, as VMs de Windows para fazer as tratativas que eu precisava, fora uma plataforma online. Tem hoje em dia, são Black Box, não lembro agora. São sites que têm tipo desafios para você fazer intrusão. Então, são sistemas já com alguma falha, e aí ele te ensina ali lição por lição. Hoje vamos aprender, por exemplo, que outro dia fazer invasão pelo wget. Tem uma função que você usa Sim. no wget, que você consegue fazer um mapeamento ali de um arquivo que está falho, você usa essa falha pelo wget para você fazer uma invasão, Mas você aí loga com... entra o outro lado também do programador que sabe escrever código. Lembra do SQL Injection? Que o cara Sim, fazia e usa muito Python. só que o cara escrevia, ó, ele nasceu com o cara escrevendo no código PHP, um código mal escrito, o cara conseguia fazer um insert no banco dele pela URL de post. Sim, botando um apóstrofozinho só ali depois, né? Sei lá, igual Conseguia a um fazer. apóstrofo, ele quebrava o código. E aí quando todo bom programador, ele tem que aprender boas políticas de segurança por conta da forma como ele vai escrever o código dele, para ele deixar Sim, esse por isso que o código Python isso. é matéria obrigatória hoje para quem vai fazer a parte de segurança. O Python é matéria obrigatória. O cara tem que ter base de SQL, base de não sei o quê, mas ele tem que ter Python. Sim. São coisas que nem o Hoje em JavaScript dia, vai resolver. Até porque com Python a gente também escrevia payload não lembro agora no programa, que é para fazer teste de invasão. Então você criava payload com Python. Tem que saber o Python. É chegou a obrigatório. mexer com API alguma coisa? API REST? Não. Chegou a ver, não? Não. Não, API REST. Eu lembro agora não. Hoje em dia, inclusive, cara, para quem vai aprender Python, aliás, é a dica para a galera aí. Ficar por dentro de Python, porque assim, quando você vai trabalhar como analista de infraestrutura ou analista de cloud, tudo é API ou API REST. Tudo você manipula, qualquer ambiente, cloud, ou mesmo se você for um desenvolvedor, vamos supor, você vai desenvolver uma ferramenta que ela faz um pedido de compras lá no Mercado Livre ou numa operadora de cartão de crédito. Tudo é feito via API. O cara te fornece a API, você cria um script sempre, a maioria das vezes, baseado em Python, e você utiliza os métodos que aquela API te fornece para você fazer as consultas, fazer os inserts. Então, assim, é um mercado grande. Hoje em dia, cara, quem vai trabalhar com Python tem que estudar um pouco de API REST, né, para poder fazer manipulação. Eu lembro que quando eu fiz, a gente até citou na última aula, né, a nave do conhecimento, que é um lugar onde eu faço cursos de tecnologia o tempo todo, eu fiz minha formação em Python por lá.
E lá a gente tinha pessoal de contabilidade, advogado. Por quê? Por exemplo, o cara queria aprender a utilizar o Power BI e fazer ali uma associação com o Python, que é possível, o Excel com o Python, para poder facilitar o trabalho que ele tem que fazer Show. dentro da empresa. Para Então, puxar os dados e jogar lá, né? exata, e até usar algumas APIs que você está falando com o Python para poder facilitar o trabalho dele. Não é só a programação crua, como a gente talvez utilize mais, parte de Linux, infraestrutura, mas assim, é uma linguagem tão aberta, tão open source, né? Que facilita para todos os campos de trabalho ganhar tempo, né? Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, que a gente até brincava, que falava, não, eu gosto da lei do preguiçoso. A gente, como assim lei do preguiçoso? Ele, não, porque por que eu vou fazer um troço que me dá tanto trabalho se eu posso fazer uma única vez um troço que vai me dar um certo trabalho e ele vai automatizar tudo para mim? E ele foi um dos caras que me ensinou na época o Shell Script, há muitos anos atrás. Então, ele sempre procurava usar o Shell Script ou as linguagens de programação para facilitar o dia a dia dele, facilitar o trabalho dele, facilitar as rotinas dele. Vai ter que fazer aquela coisa manual, todas as vezes ele cria um script, toda vez que ele precisa, aquele script, o script faz basicamente tudo, resolvido o seu problema. Hoje em dia você tem uma série de linguagens de programação, cara. Você tem Python, você tem Ruby, você tem Kotlin, que você coda para mobile, né, para mobile. Você tem a Apple tem a linguagem de programação dela também, que agora eu esqueci. Enfim, tem uma série o cara pode escolher a gosto do freguês de acordo com a plataforma que ele vai querer ser desenvolvedor. Eu tenho acompanhado os podcasts aí, cara, e assim, tem muito mercado aí pra galera de programação. Tem muita coisa. E aí, eu vou parecer um cara muito xiita, por momentos, né? De novo, o quê? Open source. Antigamente, não, mas eu quero criar uma linguagem de programação própria. Não, mas tem que usar o C. Mas eu quero criar a minha própria. Não, mas tem que usar o C. Né? Como o caso lá da de impressora. Você tem essa possibilidade, você tem uma necessidade específica, então está sempre como chegar ao ponto de ter uma linguagem de programação própria. Mas você tem essa liberdade, você tem essa possibilidade, se necessário for, de fazer os ajustes e criar a sua própria linguagem. Como o pessoal que criou, por exemplo, o C. Arnold, não sei se você ouviu falar. Não. O C. Arnold é um fork do C, que só usa frases do Arnold Schwarzenegger como linguagem de comando. Então, hasta la vista, baby, I'll be back, só as frases. Cara, é genial. Então, assim, te dá essa liberdade, porque o cara fez isso por esporte. Os caras brincam, né, bicho? A galera do Open Source brinca. O Linux foi desenvolvido... Aí, ó. Tá faltando tempo, cara. Temos aí quanto? Ficando sem tempo? Não bateu aqui, não. Temos 10 minutos. Bateu para mim aqui. Então, temos 10 minutos para fechar a nossa conf. Eu ia dizer o seguinte, cara, que o Linux foi desenvolvido em C, né? E mais recentemente, o Linus Torvalds andou meio revoltado e ele resolveu implementar, se eu não me engano, um cara chamado Rust. É uma linguagem de programação chamada Rust, ele resolveu implementar no desenvolvimento também do kernel do Linux. Isso daí deixou ele louco, cara, enlouquecido, porque muda tudo, né? Ele é um cara ele é um cara visionário, mas ele é um cara meio assim, cara, meio revoltado. A história do Git, que a gente estava conversando bem antes de começar o vídeo, o Git, na verdade, ele é um repositório de código, de tudo, né? Você coloca seu código lá e você faz um controle de versionamento. O Git foi desenvolvido exatamente pelo Linus Torvalds por uma questão de rebeldia, porque ele não aguentava mais usar tanta controle de versionamento pago, como o CVS, por exemplo, não sei se você chegou a ver, que dava tanto problema que um dia ele enlouqueceu e falou, tá bom, então vou criar o meu. E aí ele criou o Git, meu irmão, e hoje em dia devem haver outros. Todo mundo usa. Todo mundo usa e o negócio... Tem outros, eu tava vendo ontem, eu peguei mais 2 bits, alguma coisa, tem mais os 2 que são famosos também. Tem, deve essa mesma linha, mas o GitHub, cara, ganha de longe. Aí assim, eu tava até pensando, como eu te falei, depois fazer um vídeo no canal, aliás, o próximo vídeo falando um pouco sobre a história do Git e mostrando alguns exemplos, como criar uma branch, como você fazer um upload lá para o GitHub, enfim, essas coisas. Para quem não conhece, para ter a chance de mexer e a gente depois explorar um pouco mais o assunto. Exatamente. E também é open source. Open source. Tá bom, cara. Ó, estamos chegando ao final. Léo, obrigado mais uma vez, tá? Fica aí o link. Depois você deixa algum link que você tiver aí para aprendizado do Linux que você comentou. Além, claro, do treinamento da Dunk Code, mas depois você me passa, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar também... Maravilha. Vou deixar também no card desse vídeo, que você está vendo agora, o link para o nosso primeiro bate-papo. O áudio ficou um pouco baixinho, eu tive um problema aqui com a gravação, mas eu tentei melhorar, mas dá para ouvir de boa lá o Léo falando para vocês. Depois eu vi, ficou bacana.
Ficou. Esse aqui eu tenho certeza que o áudio vai ficar melhor sim, tá? Então vamos lá, cara, para as nossas considerações finais. Fala um pouquinho aí para a galera, as considerações finais, a gente encerra por aqui, tá bom? Eu sou sempre assim, eu procuro não ser muito xiita, tá? E o cliente, eu sempre falo do cliente, né? Chegar no cliente, o cliente usa o Windows. Mas, cara, você usar o open source, assim, não só para o seu trabalho pessoal, mas da questão profissional, ele abre portas e abre a sua mentalidade para um mundo que, assim, por mais que você quando chegar no cliente vai ter lá um Windows, você tem que saber mexer com Windows, abre muitas portas, assim, a nível de conhecimento, tá? Na internet, os grandes servidores, tudo hoje em dia é Linux, até que a gente viu semana passada, né? A própria cloud da Microsoft, se você logar lá, é um Linux. Então, assim, é essencial. De novo, não só Linux, todo pacote open source, né? Linguagem de programação como Python, navegadores como Firefox, Chrome, né? Tudo hoje em dia é open source. Então, assim, é imprescindível você se inteirar disso, e até como a gente sempre fala, você tem um programador, um analista júnior de Linux, porque em qualquer lugar que você vai entrar, por mais que a gente aqui usa o Windows, alguma coisa ali vai ser Linux, você pode ter certeza. Beleza, é isso aí, pessoal. Vamos estudar Linux, porque a cloud toda é Linux, galera. Não tem jeito. Você vai estudar Docker, você vai precisar mexer em Docker, você vai precisar digitar linha de comando. Às vezes não é só o comando Docker que vai te resolver o problema, às vezes você tem um problema no sistema operacional, alguma incompatibilidade, por exemplo, no caso do Docker, com a distro que você está utilizando. Tem o Docker CE, tem várias versões de Docker, o CE que é o Community Edition. Aí aquela versão que você está querendo baixar não funciona, por exemplo, no Rock Linux não é qualquer versão de Docker que funciona, no Debian já é uma outra versão. Então você vai ter que se virar no sistema operacional, vai ter que saber fazer interpretação de log, às vezes vai precisar rodar um script, deixar rolando um tail no log para ver o que está acontecendo. Então, assim, é imprescindível que você conheça Linux. Você não precisa ser um especialista, um expert no Linux, mas pelo menos, como você sempre parece discurso, cara, mas não é. Pelo menos um analista júnior que você vai poder se virar muito bem em qualquer plataforma que você tiver. Beleza, Léo? Fechou? Show. Temos 5 Fechado. minutos, temos 5 minutos ainda, hein? Então dá para trocar mais uma ideia. Dá para tocar mais uma ideia, mas assim já vou agradecendo o pessoal que ficou até o final. Leonardo Champignon, muito obrigado, cara. Você é um parceiraço. Sempre que tiver qualquer Estamos ideia, aí. tiver tema para Estamos falar aí. aqui no canal, me passa que eu vou fazer os vídeos e a gente vai voltar em outro bate-papo, cara. Esse bate-papo vai render aí, tá? Já tenho Fazer um ao convidado. vivo, hein? Fazer um ao vivo. Eu já fiz uma live no canal, já fiz uma live só. Eu vou combinar de fazer uma live numa sexta-feira, ou a gente faz ao vivo por aqui, ou eu faço a live lá, a gente entra, mas eu já tenho mais uma pessoa engatilhada, meu primo Leonardo Lima, aliás, eu tenho que recombinar com Esse ele. aqui é do cara de segurança, né, que você falou. Ele trabalha com segurança, um cara bom, cara. Trabalhava lá no Sebrae, hoje ele está onde agora? Na Prudential. Ele está na Prudential, trabalhando lá. Mas ele vai vir aqui. Eu que fiquei de marcar com ele, mas tive um resfriado forte aí, acabei não marcando. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado até o final. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha. E já esmaga o like aí, tá bom? Eu agradeço bastante pela audiência de vocês e pela confiança, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Valeu. Abraço, cara. Tchau, tchau. Abraço.